Olá, meu nome é Solange Pinheiro dos Santos, eu sou aluna da Universidade Estadual de Santa Cruz, da modalidade EAD, Polo de Amargosa, turma 2020.1. Eu e as minhas colegas Angélica Bispo dos Santos e Gesiane dos Santos vamos falar hoje sobre água e soluções, meios intra- e extracelulares, da disciplina de Química da professora Julieta Rangel. Primeiro vamos começar falando da importância da água na origem da vida. O corpo de todos os organismos possui um meio interno separado do ambiente externo. O corpo dos seres vivos é basicamente formado de líquido, uma solução em meio aquoso, onde há vários solutos, composto de moléculas e íons. A água é composta por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Para formar uma molécula dessa substância, são necessários 2 átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio, que se ligam por ligações covalentes. O fluido corporal que banha as células apresenta características peculiares que devem ser mantidas bem reguladas. A água é o elemento mais abundante no corpo e sua quantidade varia de 40% a 75% do peso corporal. A água total do organismo está dividida em 2 compartimentos: no líquido intracelular, que corresponde a 2/3, e o líquido extracelular, que corresponde aos 1/3 restantes. As forças intermoleculares são as formas como as moléculas dos compostos polares ou apolares, formados por ligações covalentes, interagem entre si. Essas interações diferentes exercem uma grande influência sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias. A intensidade em que as moléculas interagem define o seu estado físico, que é o estado sólido, líquido e gasoso. Os 3 tipos de força intermoleculares que podem existir entre as substâncias formadas por ligações covalentes são: forças de volta ou dipolo induzido. É o tipo de força que ocorre entre moléculas apolares, ou seja, moléculas que não apresentam polos positivos e negativos, pois os elétrons estão distribuídos de forma uniforme em sua eletrosfera. Os elétrons podem acumular-se em uma região de uma molécula, criando nela um polo negativo ou positivo. Força de polo permanente ou dipolo é um tipo de força intermolecular que ocorre entre moléculas polares, com exceção daquelas que apresentam o elemento hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Alguns exemplos de substâncias cujas moléculas interagem por dipolo são o ácido clorídrico, dióxido de enxofre, ácido bromídrico e o ácido cianídrico. Como essas moléculas são polares, apresentam polos positivos e negativos. Ela interage de forma que o polo negativo de uma une-se ao polo positivo da outra, e assim sucessivamente. Ligações de hidrogênio. É um tipo de força intermolecular que também ocorre em moléculas polares, mas apenas se o átomo de hidrogênio estiver ligado diretamente a um dos 3 elementos químicos, flúor, oxigênio e nitrogênio, mais eletronegativo da tabela periódica. Alguns exemplos de moléculas que interagem por ligações de hidrogênio são ácido fluorídrico, amônia e a água. Como a ligação de hidrogênio ocorre em moléculas cuja diferença de eletronegatividade entre os átomos são muito grandes, trata-se de uma força intramolecular.
de alta intensidade, maior que a de polo e a de polo e a de polo induzido. Todas as propriedades físicas e químicas da água. Solubilidade. As substâncias que se dissolvem são chamadas solutos e, ao ser misturada com solvente, formam uma solução. Tensão superficial. A tensão superficial é uma propriedade física que resulta da força de atração entre as moléculas internas e da superfície. A densidade é uma medida da concentração da massa em certo volume, ou seja, determina o quanto a substância é compacta. O calor específico ou capacidade térmica da água é a quantidade de calor que é preciso para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. O calor latente representa a quantidade de calor necessário para que a substância mude de estado físico. Agora vamos fazer uma pequena experiência que a gente vai testar a densidade superficial da água. E para essa experiência, nós vamos utilizar um prato, né? Água, orégano e detergente. Vamos lá, a gente coloca a água no prato. Colocamos um pouco de orégano na água. E depois disso, a gente vai utilizar o detergente. Que o detergente em contato com a água, ele interfere nas moléculas de hidrogênio e oxigênio. E aí acontece a quebra da densidade superficial da água. Vejamos. Observem que o detergente em contato com a água rapidamente fez a separação do orégano, ou seja, aconteceu a quebra da densidade superficial da água.